Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar então aqui as explicações. Novamente dizendo que nós estamos falando do... deixa eu achar aqui. Do PowerPoint chamado Arquitetura de Microprocessador e Assembly, certo? Então, é a continuidade da revisão, do vídeo da revisão. Muito bem. Então, nós estamos... no último vídeo eu encerrei falando desse circuito aqui, então, que vocês precisavam montar e testar juntamente com aquele arquivo assembler chamado básico, exemplo básico, ok? Muito bem. Então, agora vamos seguir em frente, assunto novo. Então, olhem só, esse microcontrolador específico que nós estamos vendo, ele possui, então, uma memória flash interna de 8K words. Lembram? 8K words não é 8K bytes, porque, na verdade, cada célula da memória não é um byte, não são 8 bits. Pode ser 12, 14 ou 16 bits. Por isso que nós chamamos de 8K words. Ou seja, nós possuímos uma memória de programa de 8.192 endereços. Tá? Significa que o seu programa desenvolvido em Assembly ou em C, não pode ocupar mais do que esse espaço aqui, se ele for gravado na memória flash interna. Então, isso é memória flash interna, certo? Memória não volátil, para armazenar os teus dados de programa, o teu código fonte. Tranquilo? Muito bem. Mas tem alguns detalhes aqui importantes para todo mundo entender. A primeira coisa é o seguinte, ó, esse microcontrolador, ele possui um vetor de reset 0x0000. O que é isso? Significa que quando tu faz um reset no microcontrolador, o registrador PC, o contador de programa, ele vai apontar para a primeira célula da memória, onde teoricamente está o teu primeiro comando, né? A tua primeira instrução, a tua primeira linha do teu código, seja em Assembly ou seja em C, certo? Então, cada vez que acontecer um reset, o registrador que aponta para onde está a primeira instrução vai apontar para o endereço 0, beleza? Isso é praticamente padrão para quase que todos os microcontroladores. Muito bem. Mas tem um probleminha aí mais à frente. Aqui embaixo está mostrando que nós temos o vetor de interrupção, que daí é no endereço 4. O que acontece? Os microcontroladores possuem essas características, não só os microcontroladores, como os microprocessadores também, que é da gente interromper o processamento principal e executar alguma subrotina específica, conforme foi solicitada a interrupção. Nós vamos falar disso mais na frente, mas eu tenho, nesse nosso exemplo desse microcontrolador, nós temos 14 fontes de interrupções. Então, por exemplo, um teclado pode chamar uma interrupção, um final de conversão AD, um final de temporização e coisas assim. Então, cada vez que um periférico interno ou externo chamar uma interrupção, afeta diretamente a minha memória de programa, porque ela está vindo executando de forma sequencial, certo? Lembra aquele registrador, o PC, contador de programa, né? Ou em inglês, Program Counter? Então, o que acontece? Quando o reset ele vai para o endereço 0, quando terminar de executar a instrução que se encontra no endereço 0, ele se incrementa automaticamente e aponta para o endereço 1, para o endereço 2, depois para o 3, para o 4 e assim sucessivamente. Então, chamar uma interrupção significa quebrar essa sequência lógica de execução. Então, aí vem a pergunta. Quando um periférico interno ou externo chamar a interrupção, para onde que o contador de programa vai apontar? Para que célula da memória de programa, da memória flash? Então, nesse nosso modelo, o vetor de interrupção é o endereço 4. Então, não importa qual periférico vai chamar a interrupção, sempre vai acontecer um salto de execução e sempre vai ser apontado para a instrução que está no endereço 4. Tá? Então, o chamado de interrupção, ela quebra realmente a sequência de execução dos comandos e salta para o endereço 4, certo? Nem todos os microcontroladores são assim, é verdade? Tá? Existem microcontroladores com interrupções vetoradas, ou seja, cada periférico que vai originar uma interrupção, ele pode possuir um endereço específico da memória de programa. Tá? Então, alguns modelos são assim, o nosso não.
O nosso é um único endereço para qualquer chamada de interrupção, certo? Muito bem. Então aqui tem até uma figura que ajuda um pouquinho a entender, que é o seguinte, ó. Essa aqui ajuda um pouco. Ó, quando acontece o reset, tá aqui, ó, o vetor do reset. O vetor é a célulazinha, né? Célula da memória que armazena a primeira instrução. Aqui estão os endereços da memória. De 0000 em hexadecimal até o último endereço, que é o 1192, que é o 1FFF. Beleza? Então, quando acontece o reset, o meu contador de programa, que é o registrador interno, que armazena o próximo, que tem o endereço de onde está a próxima instrução a ser executada. Então, esse cara vai armazenar o endereço 000 após o reset. Ou seja, vai ser retirado daqui a primeira instrução a ser executada, que já deve ter gravado nesse caso, né, nessa memória flash interna. E essa primeira instrução vai para dentro do microcontrolador para ser decodificada e executada. Isso quando acontece o reset, primeira instrução. A segunda instrução, onde é que ela está? No endereço 01. A terceira no endereço 2. A quarta no endereço 4. E assim poderia ir sucessivamente. Mas temos um problema. Qual é o problema? O endereço 4, esse aqui, ele é especial. Ele é o vetor de interrupção. Então imagina, se eu gravar meu programa aqui de forma sequencial, daqui a pouco pode acontecer uma interrupção, e em vez de ele executar a próxima instrução, ele vai executar sempre a instrução que está nessa célula, no endereço 04. Então o que acontece? Nós programadores precisamos nos preocupar com isso, e cada vez que eu faço um programa, o programa começa no endereço 0, não tem jeito, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é pular alguns endereços aqui, porque essa região são os endereços de tratamento das minhas interrupções, certo? Então, por isso que tem que tomar esse cuidado. Como o vetor é bem no início das primeiras células aqui, eu não posso botar comandos normais aqui, só vou colocar comandos aqui que são de tratamento das interrupções. A não ser que o meu programa não tenha interrupção nenhuma, não está previsto nada, até poderia daí, sem problema nenhum. Entendido? Tranquilo? Muito bem. Essa memória flash, ela também, a memória de programa, ela trabalha com o conceito de páginas também. Ó. Então tem um bloco de endereços que é chamado página 0, outro bloco de endereços que é chamado página 1 e assim por diante. Tá? Isso foi feito para economizar número de bits do barramento de instruções. Tá? Então ele ficou com menos bits, mas eu tenho esse problema de ter que estar trocando de página. Tá? Felizmente a Microchip mudou essa ideia e os modelos mais novos não têm mais esse conceito de paginação. Tá? Isso foi um avanço aí. Mas nós vamos trabalhar com isso. Tá? Mas aqui na memória flash a gente não se preocupa, os exemplos todos que nós vamos fazer, tranquilo, não vai ter esse problema. Bom, e tem uma outra característica da memória flash, que é o chamado stack de 8 níveis. Está aqui, ó, stack 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é isso? É um pedaço da minha memória flash, exatamente 8 endereços, que servem para eu armazenar o ponteiro da pilha, o SP. Se vocês lembrarem lá na disciplina de arquitetura de computadores, provavelmente vocês já ouviram falar de um registrador SP, que é o ponteiro da pilha. Todos os microprocessadores possuem o stack, e de vários níveis, isso pode variar. Esse nosso é um stack de nível 8. O que significa isso na prática? Significa que nesses endereços eu armazeno endereços de retorno, quando eu entro numa subrotina, quando eu entro na própria interrupção, eu armazeno o endereço para onde eu tenho que retornar no meu programa. Certo? Por exemplo, eu estou executando o programa aqui, começou no endereço 0, endereço 1, e depois ele pulou, foi lá para o endereço, sei lá, 1000, 1001, foi executando. Quando acontecer uma interrupção, ele tem que guardar o endereço onde ele estava, por exemplo, o endereço 10000, ele guarda no nível de stack, salta para tratar a interrupção que está nesse endereço e pronto. Quando eu terminar de tratar a interrupção, ele tem que voltar exatamente de onde ele veio, do endereço 1000. Então o que ele faz? Ele desempilha aqui desses stacks. Stack é pilha em inglês, né? Desempilha para descobrir para onde que ele tem que voltar. Mesma coisa quando é executado na subrotina. A subrotina quebra também a sequência dos endereçamentos do programa.
Então, o stack é o retorno, o endereço que guarda o retorno para onde tem que voltar. E nesse caso é um stack de 8 níveis. Então, posso ter, por exemplo, vamos supor, uma recursividade de uma subrotina que chama outra, que chama outra, que chama outra, que chama outra, em até 8 níveis, só para ter uma ideia. Certo? Então é isso. Muito bem. Aqui dá uma ideia novamente desse conceito de páginas. Então observe que eu tenho aqui o endereço 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá até o 7FF. Então essa é a página 0. Depois ele continua. O 0800 até o 0FFF é a página 1. E assim ele vai nessa sequência até o último endereço, que é o 1FFFF, que em decimal seria 8.192. Então, todos esses 8.192 endereços de memória de programa, da memória flash, todos os endereços estão aqui nessa sequência, até o último que é aqui embaixo, ok? Então, página 0 tem esse conjunto aqui, página 1 esse aqui, página 2 esse aqui, página 3 esse aqui, certo? Então, o meu compilador é que muitas vezes troca os bits que tem aqui desse registrador interno para poder mudar de página, tá bom? Então é isso. Isso tudo falando da memória de programa, onde fica armazenado o meu programa, não confundam, tá? Que é a memória flash, não volátil. Faltou energia, não importa, continua ali memorizado o meu programa. Imagine um ar-condicionado, tira da tomada, põe da tomada, eu não posso perder meu programa. Então o programa tem que ficar armazenado nesse tipo de memória, memória flash. Aqui dá uma outra, continua ainda falando da memória flash, essa imagem dá uma ideia bem boa também de como funciona. Ó. Então, por exemplo, o endereço de instruções é de 14 bits, então significa que em cada célulazinha dessa minha memória flash, eu posso colocar um comando, uma instrução em binário de até 14 bits, certo? Quantidade de endereços, tem 8.192 endereços. Em cada endereço eu posso colocar uma palavra de dados, de tamanho de 14 bits. Fechou? Quando reseta, para onde ele aponta? Ele aponta para o endereço 0 da memória, para esse endereço aqui. Quando acontece uma interrupção, para onde que ele aponta? Para o endereço 04, que é esse endereço aqui. Por isso que a gente chama vetor de reset, vetor de interrupção. Fora isso, as divisões das páginas, ó, vai do endereço 000 até o endereço 7FF, página 0, página 1, página 2, página 3. Além disso, nós temos o stack aqui de 8 níveis, para mostrar que faz parte da memória flash, e também o registrador PC, que é o contador de programa, que é o cara que armazena justamente esses endereços, né? A gente diz que é o endereço da próxima instrução a ser executada. Ele não armazena a próxima instrução, ele armazena o endereço para onde está apontando para a próxima instrução que está gravada aqui dentro da célula, ou do vetor, como queiram chamar. Tranquilo? Muito bem. Agora sim, mudamos, vamos falar da memória de dados, a memória RAM. Então, a memória de dados já é uma memória do tipo volátil, né, gente? Então, faltou energia, pronto, perdeu tudo que está armazenado nessa memória. Então, essa memória é evidente que ela armazena aqueles dados aquelas variáveis de tempo de execução. Então, quando tu cria lá uma variável, por exemplo, o valor do sensor, então, essa variável vai armazenar aquele valor do sensor durante a execução do teu programa, certo? Tirou da tomada, faltou energia, tu perde todos esses dados. Então, a gente usa bastante essas memórias, não tenha dúvida disso. Mas mesmo assim elas recebem alguma divisão, tá? Porque, por exemplo, ó, ela tem um total de 502 bytes, observe que agora já aparece o bytes. Como é memória RAM, é toda ela, cada célula dela, cada vetor, são 8 bits. Então eu tenho 502 conjuntos de 8 bits, certo? Então por isso que dá 512 bytes, tá? Em total 512. Desses 512 bytes, eu tenho 77 bytes que são especiais. O fabricante usa esses bytes, né? Ele chama até diferente, ele chama de registradores daí. São registradores, na verdade, né? Só não são registradores iguais àqueles mais importantes internos, porque esses são registradores de memória RAM. E a célula básica da memória RAM não é flip-flop,
como os outros registradores internos, certo? Muito bem. Então, olha só, o nome especial que ele dá aqui é de SFRs, ou seja, registradores de função especial. Então, esses 77 são especiais para ele. A gente não deve gravar coisas, mexer em cima desses endereços, porque, como o próprio nome diz, são registradores especiais. Mas nós temos, então, 386 registradores, ou células de memória, para uso geral, que tu pode dar nomes a variáveis que usam esses endereços. Simbolicamente, podemos dizer que poderia criar 386 variáveis de 1 byte, por exemplo, certo? Só simbolicamente, claro que dependendo da variável que eu criar, vai ocupar mais de uma célula dessa memória. Mas tá bom, para fazer sistemas autocontidos já dá para fazer bastante coisa, certo? Então, resumindo, nós temos internamente a esse microcontrolador uma memória RAM de 512 bytes. Desses 512, 386 eu posso usar sem problema nenhum, 77 eu não devo usar, são registradores com função especial, ok? Desses 512 bytes, existe divisão também de bancos, tá? Como se fossem segmentos de memória. Ele divide também em bancos de memória. Já vou explicar melhor em seguida, certo? Bem, além da memória RAM, que é para armazenar dados, nós temos também para armazenar dados nesse microcontrolador uma memória 2PROM, certo? A memória 2PROM, nesse caso, serve para armazenar dados quaisquer, constantes, eu diria. Porque como ela é 2PROM, então a característica é que na falta de energia, tu não vai perder os dados, certo? Então isso é bem interessante para criar códigos, tabelas, valores de set point de algum sistema. Por exemplo, voltando a falar do ar-condicionado, tu põe o ar-condicionado na tomada, ele tem que mostrar um valor de set point desejado para a sua temperatura. Então tu pode gravar nessa memória lá dizendo 20 graus. Então cada vez que tu liga, o teu programa lê essa memória e mostra para o usuário, tá configurado para regular a temperatura em 20 graus. Depois, obviamente, tu pode mudar. Então, esse valor de 20 teria que ficar gravado permanentemente, com energia ou sem energia. Então, a gente pode usar essa memória 2PROM para gravar essas constantes, certo? Que não se perdem na falta de energia. E a memória RAM, como eu disse, é dados em tempo de execução. É isso. Aqui então mostra como é dividido os bancos dessa memória RAM, somente da RAM agora. O banco 0 vai do endereço 00 até o 7F. O banco 1 vai do endereço 80 até o FF, 255. O banco 2 vai do 256, 100 até o 17F. E assim sucessivamente. Então, assim, como eu disse, tem modelos da Microchip mais novos que não tem mais essa divisão em bancos, porque principalmente aqui a memória RAM realmente é uma chatice. Porque nós temos que estar mudando esses bits aqui, o RP0 e o RP1 do registrador interno chamado status, para poder trocar os bancos. Então, por exemplo, quando o RP0 está em 0, quando o RP1 está em 0, eu estou trabalhando nesse banco aqui. Se eu quiser criar uma variável, ler uma variável que está no banco 0, eu tenho que dizer que o RP0 vale 0 e o RP1 vale 1. Então imagina um programa grande onde eu tenho variáveis espalhadas por todos os bancos, eu tenho que toda hora estar trocando esses bits para ficar trocando de banco. Então isso é um pouco chato mesmo. Mas Assembly é isso, gente. Assembly é escovar os bits. Em C já não tem esse problema, que o compilador se vira, ele faz para nós esse serviço pesado. Tá? Essa é uma vantagem que tem. Aqui, o que é que nós temos nessa imagem? Nós temos mais detalhado agora o banco 0, banco 1, banco 2 e o banco 3. A mesma coisa aqui de cima, a mesma coisa. Só porque agora, não sei se ficou claro para todo mundo, eu tenho o primeiro endereço do banco 0 é o 000 e vai até o 7F. Confira aqui, do 00 até o 7F, esse é o banco 0. Mas o que é que eu tenho aqui dentro exatamente? Então agora fica bem claro de ver, Eu tenho aqueles 77 registradores de uso especial, esses aqui, 77 bytes, 77 células dessa memória RAM,
que são de registradores de função especial. Quem são esses caras? Estão aqui, ó, todos eles. Então, no banco 0, ó, o endereço 00 é de um registrador especial, o endereço 01 também é de um registrador especial, até o endereço 1F, que aqui, por exemplo, é o ADCON0. Isso aqui é um registrador especial para configurar conversor de analógico para digital 0. Certo? Então, cada um tem uma função especial desses registradores, viu? Por isso que a gente não deve gravar aqui por cima. Olha aqui, por exemplo. Esse aqui é um registrador especial que a gente chama de porte A, porte B, porte C, porte D e porte E. Quem são esses registradores? Olha como faz sentido aqui, vê? Esses caras são esses registradores aqui, ó, o porte A, porte B, o porte C, o porte D e o porte E. Certo? Então, não existe milagre. O que é um registrador? É uma sala de memória. Nada mais do que isso. Tá? Ah, eu só falei uma bobagem aqui antes, que eu disse que essa memória RAM é diferente dos registradores internos. Não, não é. É o próprio registrador interno. Então, na verdade, essa RAM é uma memória SRAM. E essas memórias SRAMs, a célula básica é um flip-flop. Tá? Então, por exemplo, se esse registrador é de 8 bits, então são 8 flip-flops. Tá? Então, a memória SRAM, que é a mesma memória cache, é a memória mais rápida que tem de dados voláteis. Tá? Bom, voltando. Então, aqui no banco 0 eu tenho tudo isso de registrador especial. No banco 1 eu tenho tudo isso de registrador especial. E esses que aparecem aqui em preto são tão especiais que eu não posso nem usar. É para uso interno do fabricante, para o processamento, para coisas internas que eles nem querem que a gente saiba. Tá? Então, não sou eu que estou dizendo, é o fabricante. Certo? Aqui tem esses registradores especiais e aqui tem esses registradores especiais. Tá? Ô, professor, mas não sobrou nada. Sobrou, aqui, ó, esses endereços para uso geral, esses endereços para uso geral, isso tudo para uso geral e assim por diante. Nessas localidades é que eu posso criar as minhas variáveis de tempo de execução. Aqui, ó, os 386 bytes de uso geral, certo? Então, em assembly, gente, por exemplo, eu até destaquei aqui, ó, que quando a gente vai trabalhar com o microcontrolador, automaticamente está no banco 0. Os exemplos que vocês vão fazer, vocês não vão precisar trocar de banco dificilmente, tá? Não para o teu programa principal. Então, o que acontece? Vocês vão ter que criar as variáveis chamando elas de endereço 020, 021, 022 e assim por diante até 7F, certo? Que são os registradores do banco 0, que vão estar à disposição para vocês criarem as variáveis, certo? Depois lá na parte de explicação do código, do vídeo que eu estou postando, vocês vão ver a criação das variáveis e tal, e aí vai ficar um pouco mais claro. Tranquilo? Então, o que vocês têm que entender por enquanto? Fundamental. Nós temos uma memória interna, um microcontrolador, que é memória RAM ou SRAM, o S de estática, né? Memória baseada em flip-flop. E nós temos um total de 512 bytes, dividido em 4 bancos. Então, banco 0, 1, 2 e 3. Está aqui os 4 bancos. Muito bem. Dentro desses bancos tem esse monte de células da memória que são especiais. O fabricante que escolheu, certo? Então, o que acontece? Cada célulazinha dessa é tão especial que o fabricante deu um nome. É como se fosse uma palavra reservada na linguagem de programação. Então, eu vou usar essas palavras para configurar o meu microcontrolador. Imagina só, conforme eu coloco os bits aqui dentro dessas células, eu vou estar configurando o meu microcontrolador. Porque ele disse isso, tá? Então é a maneira que a gente tem de conversar com o circuito interno. Entendido? É isso aí. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho dos comandos, então, que nós temos à disposição para esse microcontrolador, comandos em assembly. Então, olha só, eu coloquei aqui nesses slides a lista dos 35 comandos. Não esqueçam, nós temos... Eu nem botei os 35, porque tem alguns que têm variações ainda. Então, os básicos eu coloquei. O que acontece? Esse microcontrolador, ele possui a arquitetura Harvard e a arquitetura RISC.
RISC vem de conjunto de instruções reduzido. Então nós temos pouquíssimos comandos para memorizar, por exemplo, tá? Não são muitos mesmo. Então eu coloquei todos aqui, e tem então a explicação de cada um. Ó. Por exemplo, esse comando é um NOP, aquele que gasta um ciclo de máquina. Então ele gasta um ciclo de máquina, o que eu escrevo para programar em Assembly, o que a gente chama de mnemônico, é NOP, e o que ele faz, Not Operation, não faz nada. Só gasta um ciclo de máquina. Se eu quisesse programar em binário, não quero programar em Assembly, quero programar em binário. Como é que eu colocaria dentro da célula da memória? Esse código todo aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não era o barramento de instruções de 14 bits? Então, 14 bits em 0. Se eu botar lá se eu vier aqui, ó. Vamos voltar. Se eu vier aqui, ó, no vetor de reset, colocar 14 bits em 0, ou seja, a primeira instrução a ser executada é tudo 0, o que é que ele vai fazer? Um NOP. No operation, não faz nada, só gasta um ciclo de máquina. Então, todos os comandos têm um representante aqui em binário. Então, se vocês quiserem, vocês podem programar em binário diretamente também. Barbada, né? Muito bem. Aqui tem outro comando, esse aqui nós vamos ver mais à frente, vocês não vão usar agora, que é um tal de watchdog. Esse aqui é um comando move, de mover, de tirar conteúdo de um registrador e colocar em outro. Todos os microprocessadores usam comandos assim. Nesse caso aqui, o que, que ele faz? Copia o conteúdo do W, que é o registrador da saída da ULA, né, o nosso acumulador. Então pega o conteúdo do acumulador e coloca num registrador qualquer. Qualquer um que tu quiser desses aqui, ó, do endereço específico aqui, tá entendendo? Ou se for o caso, até de um desses registradores para fazer alguma configuração, certo? Então ele faz move os dados. Esse aqui, clear, CRL de clear, limpar, limpa o registrador W. Então ele zera o conteúdo do registrador W. E assim por diante. Esse aqui zera o conteúdo de um registrador qualquer, o F é a simbologia, tu vai substituir pelo registrador que tu quer zerar, que geralmente ou é um desses nomes aqui, esses registradores especiais, ou é um endereço absoluto da memória. Um desses endereços aqui, de memória RAM. Tá? O que é que nós temos? Sub de subtração, DEC de decrementar uma unidade, esse aqui da lógica OU, lógica E, lógica OU, soma um conteúdo do registrador W com o registrador qualquer, o F é sempre um registrador qualquer. Esse aqui move o conteúdo de um registrador para outro, esse faz o complemento, inverte os bits, né? Esse faz o incremento de uma unidade. Esse aqui é uma estrutura de repetição. Ele decrementa um conteúdo de um F, que é um file, um arquivo em inglês, e skip-se 0, e pula se estiver em 0. Então vai decrementa, decrementa. Quando o registrador chegar em 0, ele pula um próximo comando assembly. Tá? Então dá para fazer uma estrutura de repetição com esse cara. Eu vou mostrar nos exemplos depois. Esse rotaciona à direita, rotaciona à esquerda. Esse troca os nibbles mais significativos pelos menos significativos, de uma célula de 8 bits, inverte os bits assim de um lado para o outro, certo? É isso que esse comando faz. Esse aqui incrementa e salta se for 0, tá? Incrementa um arquivo e salta se for 0. Eu pulei os primeiros aqui. Esse aqui nós usamos muito para colocar, esses dois, para colocar os níveis lógicos nos pinos, sabe? Então, isso aqui é bit clear file, ou seja, clear, zerar um bit de um determinado registrador, ou seja, limpa, zera o bit de um registrador qualquer. Então, na última aula nós vimos fazendo isso para apagar o LED, acender o LED, lembram? Então, esse comando faz isso. Depois eu explico lá também no programa exatamente como ele funciona. Tá? Observe que aqui, ó, se eu quiser fazer esse comando em binário, basta eu colocar esses códigos aqui. Esses códigos foi o fabricante que criou. Então ele sabe que quando entrar isso aqui para decodificar, ele sabe que eu vou fazer zerar um bit. Ele sabe que é isso. Só porque ele não sabe qual é o bit. Então eu tenho que dizer aqui. É o bit 0, o bit 1, o bit 2, o bit 3, até o bit 7. Volta aqui em binário.
Mas era esse bit de quem? De um determinado registrador. Ou seja, de uma célula de memória aqui, de memória RAM. Está entendendo? Então, por exemplo, como eu tenho o port A, o port B e assim por diante, esse comando faz o quê? Ele muda um flip-flop de desse registrador aqui, apelidado de port B, mudando esse nível lógico, o pino físico muda a tensão que está lá. Se vai ser botado no nível lógico 1, vai ter 5 volts lá. Se eu botar no nível lógico 0, vai ter 0 volts. Certo? Foi o que nós fizemos no último dia aí, no programa Assembly lá, que apertava o botão e acende o LED, certo? Aqui eu estou mostrando que tu pode fazer todo esse programa em binário, né? Veja só. Não é tão difícil assim fazer um programa binário. Geralmente eu peço na prova só para fazer um programa binário, só isso. Muito bem. Esse comando aqui, esses dois, são um if. É o if nosso, só que em Assembly. O que ele quer dizer? Ó? Vamos ver esse de baixo aqui. Ó. Bit test file skips set. Testa um bit de um determinado registrador de uma célula de memória e skip, pula se estiver em 1. Então o F eu vou colocar aqui registrador que eu quero, que célula de memória que eu quero, e o B vai me dizer qual é o bit desse registrador. São 8 bits, então o bit 0, bit 1, bit 2, qual dos bits tu quer testar para ver se está em 1. Tá? E estando em 1, ele pularia o próximo comando. Se não estiver em 1, ele não pula. Então é um if, né, gente? Certo? Então esse comando, assim como esse, dependendo do registrador que eu colocar aqui, ele pode ocupar um ciclo de máquina ou 2 ciclos de máquina. Esses aqui de cima é apenas um ciclo de máquina. Então lembra lá em cima do clock? Se eu colocar um cristal de 4 MHz, um ciclo de máquina é 1 microsegundo. Então um comando desse pode levar 1 microsegundo ou 2 microsegundos. Tá? Deixa eu pegar um comando que leva mais aqui. Ó, o return. O return com certeza leva 2 ciclos de máquina. Então, em Assembly tem essa vantagem. Cada comando que eu coloco, eu sei exatamente o tempo que ele leva, conforme o clock que eu coloco. Entendido? Muito bem. Aqui tem mais alguns comandos. O return, que é para retornar de subrotinas. O return EA, que é retornar de comandos de tratamento de interrupção. O call, que é chamada de subrotina. E o goTo, que é para fazer saltos incondicionais. Tá? Então, tem alguns outros exemplos aqui, mas ficou com dúvida? Vem aqui no Moodle, e aqui no Moodle tu tens esse arquivo que eu coloquei, que é conjunto de instruções assembly. Então abre esse arquivo, meu amigo, e aqui tu vai encontrar uma série tem todos os comandos aqui com exemplos, dizendo o que afeta, o que é que não afeta, certo? Ó, vamos pegar, sei lá, algum aqui qualquer. Esse aqui, por exemplo, MOVF. Copiar de um registrador de uma célula de memória para um D, um outro registrador. Ó. O conteúdo do registrador F é guardado no local determinado pelo operando D. Vamos ver se tem um exemplo aqui. Ó. Então, deixa eu ver. Isso aqui é interessante também, que nessa explicação ele mostra o que afeta. Por exemplo, aqui pode afetar o registrador de estados, um bitzinho chamado Z, que fica em cima da ULA. Em cima da ULA tem um registrador de 8 bits especial, que é o registrador de estados. E esse registrador de estados tem alguns bits, que nós chamamos de flags. Então, esse comando, por exemplo, ele pode fazer mudar o valor desse Z, conforme o que eu estou fazendo. Tá? Isso é interessante, porque alguns comandos eu tenho que testar esse flag para tomar uma decisão. Certo? Então, tem explicação de todos eles aqui. Ó. Por exemplo, esse aqui é clear W. O que ele faz? Ó, o conteúdo do registrador W passa para 0. Então, ele zera o W, que é o acumulador, né? Aquele registrador acumulador. E esse flag Z vai para 1. Porque como ele zera o acumulador, toda vez que o acumulador é zerado, o flag Z vai para 1. Porque o Z vem de zero em inglês, para dizer que o conteúdo que está no acumulador está em 0. Isso é muito interessante, porque se eu fizer uma XOR de 2 conteúdos de 8 bits, e o resultado da XOR é 0, eu testo esse Z aqui, se esse Z for para 1,
É porque os dois conteúdos de entrada são iguais. Então, é um teste lógico, certo? Teste lógico em assembly. Então, vocês podem olhar esse arquivo aqui, gente, na dúvida aí tem toda a explicação. Na internet tem muita explicação de cada comando desse. É muito fácil hoje com a internet. Bota lá o nome do comando, o exemplo que já vai aparecer. Tá? Mas eu explico muitos desses comandos, eu explico depois naquele arquivo de exemplo. Inclusive, deixa eu mostrar já aqui para vocês. Ó, esse arquivo source.asm. Tá? Esse arquivo, o que nós fizemos na última aula foi o básico. Tá? Aqui no arquivo source, vocês podem baixar também o código-fonte. Façam depois o projeto lá no MPLab, incluam esse arquivo .sm e tal, que esse aqui é um template para vocês fazerem todos os outros exercícios. Tá? E eu explico todo esse programa detalhadamente no outro vídeo, que eu já vou colocar aqui para vocês. Certo? Então está aqui o arquivo, é só baixar. Muito bem. Com isso, então, vocês precisam agora fazer esse exercício. Tá? Então vamos lá. Faça um programa assembly para o PIC 16F87A que deixe piscando um LED a cada aproximadamente 1 segundo após piscando de 1 em 1 segundo, né? 1 segundo aceso, 1 segundo apagado, 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. Então ele vai piscar esse LED depois que tu apertar no botão. Então tem lá, faz o hardware primeiro no Proteus, totalmente exercício novo, pasta nova lá no Proteus, primeiro sempre o hardware, certo? Faz lá o botão, como no exemplo, e um LEDzinho lá no final. Praticamente o mesmo, praticamente não, é o mesmo hardware do exemplo que nós já fizemos em sala. Então o hardware é o mesmo, tá? Mas pratica, faz de novo, certo? Beleza? Tá com dúvida? Vê o vídeo lá de como usar o Proteus. Feito isso, tu vai mexer no software. Então, antes de mexer no software, obrigatoriamente tu tem que assistir o vídeo da explicação do arquivo source, fonte em inglês, certo? Lá eu mostro aquele template, porque tu não vai criar do zero, tu vai trabalhar em cima do template para fazer esse exercício, certo? Faz tudo isso, compila, pega o resultado da compilação, põe no Proteus e vê, quando apertar no botão, tem que ficar piscando de 1 em 1 segundo. Tirou o dedo do botão, para de piscar. É isso que esse exercício exige, tá bom? Então, esse exercício é considerado passado. Semana que vem, se tiver aula ou não tendo aula, é como vocês teriam que trazer ele pronto já, tá bom? Combinado. Tchau, tchau. Vamos encerrar por aqui, que depois o outro vídeo continua. Tá bom.